Alcance seus desejos. Aqui e agora, vamos a uma maravilhosa percepção. Olá a todos, vamos falar sobre o fascinante Neville Goddard. Nasceu em 19 de fevereiro de 1905, em Saint Michael, Barbados, em uma família de 9 meninos e uma menina. Quando Neville tinha 17 anos, mudou-se para os Estados Unidos para estudar artes cênicas e, durante uma turnê na Inglaterra, teve seu primeiro contato com a metafísica. Foi em uma dessas viagens que Neville conheceu Abdullah, um mestre espiritual que mudaria completamente sua vida. Abdullah pregava um cristianismo ancestral, e logo Neville se viu imerso nesse universo de conhecimento. Um momento marcante foi quando Abdullah previu a chegada de Neville 6 meses antes de eles se conhecerem. Esse encontro mudou para sempre a vida de Neville, que passou a estudar com Abdullah, mergulhando nos ensinamentos hebraicos, na Cabala e nos segredos das Escrituras. Ao longo de sua vida, Neville compartilhou esses ensinamentos com o mundo, enfatizando a importância da fé e da transformação interior. Ele via as Escrituras não apenas como relatos históricos, mas como guias espirituais para uma vida plena e abundante. Neville se estabeleceu em Los Angeles, onde ministrou palestras e pregações, buscando disseminar a mensagem da transformação interior e da conexão com o divino. Sua influência perdura até os dias de hoje, inspirando milhões a buscarem uma vida de realização e consciência espiritual. Neville Goddard foi mais do que um professor, foi um guia espiritual que nos ensinou a encontrar o divino dentro de nós mesmos, e a manifestar nossos desejos mais profundos, através da fé e da imaginação. Como dissemos, um dos momentos mais marcantes na vida de Neville foi quando ele conheceu Abdullah, um mestre espiritual que o guiou na compreensão dos ensinamentos bíblicos de uma maneira totalmente nova. Abdullah ensinou a Neville a importância da imaginação criativa e como podemos usar nossos pensamentos para moldar nossa realidade. Ao longo de sua jornada, Neville experimentou muitas provações e tribulações, mas sempre manteve uma fé inabalável no poder da mente. Ele testemunhou milagres acontecendo em sua própria vida e na vida daqueles ao seu redor, simplesmente pela aplicação dos princípios que ele ensinava. Neville viajou pelo mundo, compartilhando suas descobertas com pessoas de todas as esferas da vida. Ele ensinou que somos os criadores de nossa própria realidade e que podemos manifestar qualquer coisa que desejamos, desde que acreditemos sinceramente nisso. Claro. Vamos explorar algumas das experiências cruciais na vida de Neville Goddard, e um momento decisivo que transformou completamente sua perspectiva e direção. Neville Goddard experimentou um ponto crucial em sua vida, que o levou a uma compreensão profunda do poder da mente e da imaginação. Esse momento decisivo ocorreu quando ele estava enfrentando um período de grande dificuldade financeira e pessoal. Em um de seus momentos mais sombrios, Neville se viu desesperado e sem esperança. Ele enfrentava desafios financeiros, problemas de saúde e dificuldades nos relacionamentos. Parecia que nada estava dando certo em sua vida e ele estava à beira do desespero. Foi nesse momento de profunda crise que Neville teve uma revelação. Ele percebeu que a chave para mudar sua realidade estava dentro dele mesmo, na forma como ele pensava e imaginava as coisas. Foi quando ele se lembrou das palavras de Abdullah, seu mentor espiritual, sobre o poder da imaginação criativa. Neville decidiu fazer uma experiência radical. Ele se comprometeu a imaginar vividamente uma cena que representasse o cumprimento de seus desejos mais profundos. Todos os dias, antes de dormir, Neville mergulhava em um estado meditativo e visualizava com clareza e emoção o que desejava alcançar. E então, algo extraordinário aconteceu. Neville começou a testemunhar mudanças surpreendentes em sua vida. Onde antes havia escassez, agora havia abundância. Onde antes havia doença, agora havia saúde. Onde antes havia desespero, agora havia esperança e alegria. Esse foi o ponto de virada na vida de Neville Goddard. Ele descobriu que tinha o poder de moldar sua realidade por meio de seus pensamentos e imaginação. Ele percebeu que era o criador de sua própria vida e que podia manifestar seus desejos mais profundos, desde que acreditasse verdadeiramente neles. A partir desse momento, Neville dedicou sua vida a compartilhar seus ensinamentos com o mundo, inspirando inúmeras pessoas a descobrirem seu próprio poder interior e a transformarem suas vidas para melhor. Essa transformação radical na vida de Neville Goddard
é um testemunho do poder da mente humana e da capacidade ilimitada que todos nós temos de criar a vida que desejamos. É um lembrete de que, não importa quão sombria seja a situação, sempre há esperança e sempre há uma maneira de mudar as coisas para melhor. Sim. Neville Goddard compartilhou muitos testemunhos e histórias de transformação em sua própria vida, que enfatizam esse momento de mudança. Um dos testemunhos mais conhecidos é o seu próprio relato, sobre como ele aplicou seus princípios de imaginação criativa para superar desafios e manifestar seus desejos mais profundos. Um exemplo marcante é quando Neville estava enfrentando dificuldades financeiras e não sabia como pagar suas contas. Ele estava à beira da ruína financeira e sentia-se completamente desesperado. Foi então que ele decidiu aplicar suas próprias técnicas de visualização e imaginação para mudar sua situação. Neville começou a praticar a imaginação criativa todas as noites antes de dormir. Ele visualizava vividamente a cena de receber um envelope contendo uma grande quantia em dinheiro, sentindo a alegria e a gratidão que acompanhavam esse momento. Ele mergulhava tão profundamente nessa experiência imaginária, que se sentia como se já tivesse recebido o dinheiro. Para sua surpresa, algumas semanas depois, Neville recebeu um cheque de uma fonte inesperada, exatamente na quantia que ele havia imaginado. Esse cheque resolveu todos os seus problemas financeiros e trouxe um senso renovado de esperança e confiança em seu poder criativo. Uma das histórias mais marcantes é sobre como Neville aplicou seus princípios de imaginação criativa para mudar drasticamente sua carreira e alcançar o sucesso profissional. Em um período de sua vida, Neville estava insatisfeito com seu trabalho e ansiava por uma carreira mais gratificante e significativa. Ele começou a praticar a visualização de si mesmo em uma posição profissional ideal, sentindo-se realizado e bem-sucedido em seu trabalho. Neville mergulhou profundamente nessa visualização, todas as noites antes de dormir, concentrando-se na sensação de realização e sucesso que acompanhava sua nova carreira. Ele se viu aceitando oportunidades emocionantes, recebendo reconhecimento pelo seu trabalho e alcançando novos patamares de sucesso profissional. Com o tempo, Neville começou a perceber mudanças sutis em sua vida profissional. Ele foi abordado com novas oportunidades e projetos que estavam alinhados com sua visão e paixões. Gradualmente, sua carreira começou a se transformar, e ele encontrou-se desfrutando do tipo de sucesso e realização que antes só podia imaginar. Essa história de Neville é um exemplo poderoso do poder da visualização e da fé na manifestação dos desejos. Ele acreditava que ao manter uma visão clara de seus objetivos e cultivar a sensação de já ter alcançado o que desejava, ele poderia criar sua própria realidade de sucesso e felicidade. Essas experiências de Neville nos ensinam que não importa a idade ou a situação atual, sempre há espaço para transformação e crescimento através da prática da imaginação criativa e da fé na realização dos nossos sonhos. Foi Abdullah que compartilhou com Neville uma perspectiva totalmente nova e revolucionária sobre a vida e o sucesso. Ele explicou a Neville que a chave para alcançar seus desejos estava dentro de si mesmo, na capacidade de usar sua imaginação criativa para moldar sua realidade. Abdullah ensinou a Neville que a imaginação é a oficina da mente, e que tudo o que um indivíduo pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Essa revelação foi um momento de despertar para Neville. Ele percebeu que havia estado olhando para fora em busca de soluções, quando a verdadeira fonte de poder residia dentro dele o tempo todo. A partir desse encontro, Neville começou a mergulhar profundamente no estudo e na prática da imaginação criativa, aplicando os princípios que Abdullah havia compartilhado com ele. Essa história ilustra a importância de estar aberto a novas perspectivas e insights, e como um encontro casual pode mudar o curso de nossas vidas. Para Neville, o conselho transformador de Abdullah foi o ponto de virada que o levou a uma jornada de descoberta pessoal e realização. Outra história marcante na vida de Neville Goddard, que demonstra vividamente o poder da imaginação e da fé. Neville estava em uma situação em que um amigo devia dinheiro a ele. A esposa de Neville começou a expressar sua preocupação e frustração com o fato de que o amigo não havia pago a dívida. Ela estava ficando cada vez mais ansiosa e irritada com a situação, e suas reclamações eram constantes. Neville, por outro lado, mantinha uma atitude diferente em relação ao assunto.
Ele estava confiante de que receberia o dinheiro quando chegasse o momento certo. Em vez de se preocupar ou se estressar com a situação, Neville escolheu usar sua imaginação criativa para manifestar o resultado desejado. Em vez de se juntar à sua esposa, em sua preocupação, Neville disse a ela com calma e convicção: "Quer receber esse dinheiro? Então, comece a imaginar que já o recebeu." Essa simples declaração reflete a compreensão profunda de Neville sobre o poder da imaginação e da fé. Ele entendia que a realidade externa é moldada pela realidade interna, e que ao visualizar e sentir o resultado desejado como se já fosse real, ele poderia atrair isso para sua vida. Então, em vez de se concentrar na falta do dinheiro, Neville e sua esposa começaram a visualizar e sentir a sensação de gratidão por já terem recebido o pagamento. Eles imaginaram a alegria e o alívio que sentiriam quando o dinheiro fosse entregue a eles. Sim, exatamente. Após Neville e sua esposa mudarem sua mentalidade em relação ao dinheiro, e adotarem uma postura de gratidão antecipada, o amigo que devia dinheiro a Neville apareceu de repente, aparentemente afortunado. E lhe pagou o que devia. Isso sugere que a mudança na atitude mental de Neville e sua prática de visualização criativa não só afetaram a situação financeira do amigo, mas também o próprio amigo foi beneficiado, de alguma forma. Essa história ilustra como nossas vibrações mentais e expectativas podem influenciar não apenas nossas próprias vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Houve uma vez em que Neville Goddard, um homem comum que enfrentava dificuldades financeiras, teve uma conversa reveladora com um amigo do seu pai, durante um jantar. O amigo do pai de Neville compartilhou com ele um insight valioso sobre como manifestar riqueza e sucesso na vida. O homem explicou a Neville que a chave para a prosperidade não estava em buscar o dinheiro desesperadamente, mas sim em cultivar uma mentalidade de abundância e gratidão. Ele enfatizou a importância de visualizar e sentir-se já possuidor daquilo que desejava, em vez de se concentrar na falta. Inspirado por esse conselho, Neville começou a praticar a visualização criativa e a gratidão antecipada. Em vez de se preocupar com as dívidas e as dificuldades financeiras, ele passou a imaginar vividamente sua vida cheia de prosperidade e abundância. Já relatamos essa história, mas o interessante é enfatizar o que acontece quando desejamos o bem ao próximo. Algum tempo depois, Neville se deparou com outra situação peculiar. Um amigo que lhe devia dinheiro estava demorando a pagar suas dívidas, o que estava causando preocupação para Neville e sua esposa. Em vez de reclamar e se preocupar com a situação, Neville decidiu aplicar os ensinamentos que havia recebido. Ele disse à esposa que, se ela quisesse receber o dinheiro que o amigo devia, ela deveria parar de reclamar e começar a expressar gratidão pelo pagamento antecipado. Neville também instruiu sua esposa a visualizar o amigo chegando para pagar a dívida com alegria e generosidade. Para surpresa de Neville e sua esposa, logo após adotarem essa atitude de gratidão e visualização positiva, o amigo devedor apareceu de repente. Não só ele veio para quitar a dívida, mas também o fez de maneira muito mais generosa do que o esperado. O amigo explicou que havia experimentado uma mudança súbita em sua própria situação financeira e estava feliz em poder retribuir a Neville de uma maneira tão significativa. Isso deixou Neville e sua esposa maravilhados com o poder da mentalidade positiva e da gratidão antecipada. Essa história ilustra como a mudança na atitude mental e a prática da visualização criativa podem não só transformar a vida de uma pessoa, mas também influenciar positivamente as circunstâncias ao seu redor. Ao adotar uma mentalidade de gratidão e abundância, podemos atrair milagres e oportunidades inesperadas para nossas vidas. Sim. Neville Goddard frequentemente falava sobre o conceito do metamorfo, que se refere à transformação interior que ocorre quando uma pessoa adota uma nova mentalidade e assume o controle consciente de sua própria vida. O termo metamorfo vem da palavra grega que significa transformação, e Neville usava essa metáfora para descrever o processo de mudança interior, que leva a mudanças externas. Para Neville, o metamorfo simbolizava o poder da mente humana, para moldar a realidade e manifestar os desejos mais profundos. Ele ensinava que, ao reconhecer e assumir a responsabilidade pelo poder criativo, que reside dentro de cada um de nós, podemos nos transformar em seres capazes de criar conscientemente nossa realidade.
Neville acreditava que a chave para o metamorfo era a imaginação criativa e a fé inabalável na realização dos nossos desejos mais profundos. Ele ensinava que, ao visualizar vividamente nossos objetivos como já realizados, e cultivar uma profunda convicção de que eles são possíveis, podemos atrair essas experiências para nossas vidas. Essencialmente, o conceito de metamorfo de Neville encoraja as pessoas a se tornarem conscientes da incrível capacidade que possuem para transformar suas vidas através do poder da mente e da imaginação. É sobre assumir o controle de nossos pensamentos e crenças, e usar esse poder interior para criar a vida que desejamos viver. Uma história fascinante sobre Neville envolve seu próprio despertar espiritual e a compreensão do poder da imaginação criativa. Certa vez, Neville estava em um momento de profunda reflexão sobre sua vida e seus desejos não realizados. Ele percebeu que a chave para transformar sua realidade estava dentro de si mesmo, na capacidade de imaginar vividamente o que desejava e acreditar firmemente nisso. Neville decidiu testar sua teoria, usando a imaginação como uma ferramenta para manifestar seus desejos. Ele começou a praticar visualizações vívidas de cenários que representavam suas metas e desejos mais profundos. Ao fazer isso, Neville notou mudanças significativas em sua vida. Situações que antes pareciam impossíveis se tornaram realidade de maneira aparentemente miraculosa. Um exemplo notável disso é quando Neville usou sua imaginação para criar uma cena em sua mente na qual ele já estava morando em um lugar específico. Ele visualizou cada detalhe do ambiente, sentiu a emoção de estar lá e praticou essa visualização regularmente, mesmo quando as circunstâncias externas indicavam o contrário. Pouco tempo depois, Neville recebeu uma oferta inesperada para morar exatamente no lugar que ele havia visualizado. Esse episódio foi um ponto de virada em sua vida e reforçou sua crença no poder da imaginação criativa e na capacidade de cada indivíduo moldar sua própria realidade. Sim, muitas pessoas consideram as habilidades de Neville Goddard como algo sobrenatural devido aos resultados extraordinários que ele alcançou e às técnicas que ele ensinou. Neville acreditava firmemente no poder da mente subconsciente e na capacidade das pessoas de manifestarem seus desejos por meio da imaginação e da fé. O que muitos consideram sobrenatural em Neville é sua capacidade de aplicar esses princípios de maneira consistente e alcançar resultados que pareciam além da compreensão convencional. Ele ensinou que a mente subconsciente é a fonte de todo o poder, e que podemos usá-la para moldar nossa realidade, de acordo com nossos desejos mais profundos. Além disso, Neville compartilhou histórias de suas próprias experiências, nas quais ele manifestou mudanças significativas em sua vida, por meio de práticas como a visualização criativa e a afirmação positiva. Essas histórias, juntamente com os testemunhos de milhares de pessoas que seguiram seus ensinamentos e experimentaram transformações semelhantes, contribuem para a percepção de que Neville possuía um dom especial ou habilidades sobrenaturais. Neville Goddard frequentemente usava o termo metamorfo para descrever a transformação interior que ocorre quando uma pessoa começa a aplicar os princípios da imaginação criativa e da fé em sua vida. Ele acreditava que ao mudar nossa mentalidade e nossa forma de pensar, poderíamos nos transformar em uma versão melhor de nós mesmos e manifestar mudanças positivas em nossa realidade externa. Um exemplo que Neville frequentemente compartilhava era o de uma pessoa que, ao adotar uma nova mentalidade de sucesso e abundância, experimentava uma mudança completa em sua vida financeira e profissional. Ele ilustrava como essa pessoa passava de uma situação de escassez e dificuldade para uma vida de prosperidade e realização, simplesmente mudando sua mentalidade e acreditando que era possível alcançar seus objetivos. Outro exemplo era o da cura física por meio da visualização e da fé. Neville compartilhava histórias de pessoas que, ao imaginar vividamente sua saúde e bem-estar, eram capazes de superar doenças e enfermidades aparentemente incuráveis. Esses exemplos demonstram como a transformação interior pode levar a mudanças tangíveis em nossa vida e em nossa saúde. Essas histórias exemplificam o conceito de metamorfo, proposto por Neville, mostrando como uma mudança interna pode resultar em uma transformação externa surpreendente e positiva. Sim, Neville Goddard frequentemente compartilhava histórias e passagens para ilustrar o poder da imaginação criativa
e da fé na manifestação de mudanças positivas na vida das pessoas. Aqui estão alguns exemplos. A história da mulher com o braço paralisado. Neville relatou o caso de uma mulher que, após sofrer um acidente que a deixou com o braço paralisado, decidiu aplicar os princípios da imaginação criativa para sua cura. Ela começou a visualizar vividamente seu braço se movendo livremente e sem dor, e acreditar firmemente que estava saudável. Com o tempo, sua fé e visualização levaram à recuperação completa de seu braço, contra todas as expectativas médicas. O exemplo da mudança financeira. Neville contou a história de um homem que enfrentava dificuldades financeiras e estava endividado. Ao aplicar os ensinamentos de Neville sobre a imaginação criativa, o homem começou a visualizar-se como próspero e bem-sucedido, mesmo antes de ver qualquer evidência disso em sua realidade externa. Ele continuou persistindo em sua visualização e crença, e eventualmente viu sua situação financeira se transformar, com novas oportunidades de negócio surgindo e dívidas sendo quitadas. A cura pela imaginação. Neville compartilhou histórias de cura física por meio da imaginação e da fé. Ele descreveu casos de pessoas que sofriam de doenças crônicas ou graves lesões, mas que, ao visualizarem-se como saudáveis e felizes, foram capazes de experimentar uma recuperação completa. Esses exemplos destacam o poder da mente em influenciar a saúde e o bem-estar físico. Essas histórias e passagens ilustram como a aplicação dos princípios de Neville pode levar a mudanças transformadoras em diferentes aspectos da vida, desde a saúde até as finanças. Elas demonstram que, ao cultivarmos uma mentalidade de fé e imaginação positiva, podemos moldar ativamente nosso destino e criar uma realidade mais alinhada com nossos desejos e aspirações. Fico feliz em saber que você gostou do que compartilhei. Neville Goddard deixou um legado rico em ensinamentos sobre a mente, a imaginação criativa e a manifestação de desejos. Aqui estão algumas outras informações que podem enriquecer seu conhecimento sobre Neville e seus princípios. Ensinamentos sobre a natureza da realidade. Neville ensinava que nossa realidade externa é um reflexo de nossos pensamentos e crenças internas. Ele enfatizava a importância de assumir a responsabilidade por nossas experiências e usar nossa imaginação de forma consciente para criar a vida que desejamos. O poder da imaginação criativa. Neville acreditava que a imaginação era a faculdade mais poderosa que possuímos e que poderíamos usá-la para moldar nosso destino. Ele encorajava as pessoas a visualizarem seus desejos como se já fossem realidade e a viverem a partir desse estado mental. A importância da fé e persistência. Para Neville, a fé era fundamental na manifestação dos desejos. Ele enfatizava a necessidade de acreditar firmemente na realização de nossos objetivos, mesmo quando as circunstâncias externas parecessem desfavoráveis. Além disso, ele destacava a importância da persistência e da prática consistente das técnicas de visualização. Interpretação metafísica das Escrituras. Uma das características distintivas do ensinamento de Neville era sua interpretação metafísica das Escrituras, especialmente da Bíblia. Ele via as histórias e personagens bíblicos como representações simbólicas dos princípios psicológicos e espirituais subjacentes à manifestação criativa. A conexão entre o eu interior e o eu exterior. Neville ensinava que o mundo exterior é um reflexo do mundo interior, e que podemos transformar nossa realidade externa mudando nossos pensamentos e sentimentos internos. Ele acreditava que ao nos tornarmos conscientes do poder da mente, poderíamos criar uma vida de abundância, felicidade e realização. Esses são apenas alguns aspectos do vasto corpo de ensinamentos de Neville Goddard. Ao explorar mais profundamente seus escritos e palestras, você certamente encontrará uma riqueza de insights e práticas para aplicar em sua jornada de autoconhecimento e transformação pessoal. À medida que chegamos ao fim deste vídeo, quero incentivá-lo a explorar mais sobre as ideias de Neville Goddard e como elas podem transformar a sua vida. Lembre-se, você é o criador da sua própria realidade. Com imaginação, fé e ação, você pode manifestar milagres em sua vida. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!